Olá a todos, vamos dar aqui continuidade à leitura que estamos de lermos e meditar sobre as cartas que Jesus Cristo mandou o apóstolo João escrever, quando o apóstolo João, um dos apóstolos e discípulo mais novo que Jesus tinha, e o mesmo que estava preso na ilha de Pátimo, um local difícil, onde as pessoas mal se alimentavam, trabalhavam arduamente, ainda eram chicoteados. E Jesus levou o apóstolo que tanto amava para a ilha de Pátimo. Mas Deus tem um propósito na vida de todos nós. Então, no domingo, nós meditamos, lemos nas Escrituras Sagradas falando sobre a igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso foi chamada a atenção pelo motivo que ela perdeu o primeiro amor. Como a gente entende o primeiro amor? O primeiro amor é quando a pessoa se esfria na fé, quando ela faz por fazer, não tem mais aquela intimidade com Deus. Então, Deus, percebendo que o povo de Éfeso fazia as coisas por fazer, falou para ele: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então é muito importante você se manter no exercício da fé, se manter em comunhão com Deus, manter a sua intimidade com Deus, para nunca você perder o seu primeiro amor. Então ele deu a vida, como diz, né? Deus amou de tal maneira o seu Filho unigênito morrer por nós, né? E nos resgatar para refazer a aliança que tinha com Deus. E assim foi a igreja de Éfeso. Foi chamada a atenção porque perdeu o primeiro amor. Estava fazendo as coisas por fazer, não tinha mais aquela intimidade do início, aquele amor quando você conhece Deus, ok? Então depois também nós vamos ver a igreja de Esmirna. Na verdade, a igreja de Esmirna estava passando só um sufoco, aguentou firme. Ela não foi uma igreja reprovada, ela segurou ali na fé, ela se manteve na fé, ela sofreu tribulação, ela sofreu perseguição, mas ela continuou, né? Não teve nenhuma reprovação sobre a igreja de Éfeso. Então, quando Jesus manda o apóstolo João, há 2000 anos atrás, escrever cartas à igreja, ele está nos chamando a atenção para os dias atuais. Há 2000 anos atrás, o que acontecia naquelas igrejas está acontecendo atualmente, sim, senhor. Sim, senhora, está acontecendo sim. Então agora a gente vai ver o caso da igreja de Pérgamo. Tá? A igreja de Pérgamo errou feio, errou feio. E atualmente as igrejas fazem, podemos dizer, que faz a mesma coisa da igreja de Pérgamo. E o que aconteceu na igreja de Pérgamo? Aqui no versículo, né, que ela tinha trono de Satanás. Vamos ver aqui nas Escrituras Sagradas o que é trono de Satanás. Pérgamo também tinha um pastor que foi morto, foi perseguido e assassinado porque não adorou deuses estranhos. Vamos saber que pastor é esse também? Vamos aqui nas Escrituras Sagradas. Vem comigo. Bom, vamos aqui ler, meditar, fazer a leitura. Depois a gente vai meditar, vamos ter uma breve entendimento, né? Por isso que Deus, a gente pede sabedoria a Deus para ter um entendimento, né? O que Deus quis dizer lá há 2000 anos atrás serve para a atual. Aqui vamos ver. Então ele começa assim, ó, terceira carta à igreja em Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aqui Deus vai chamar a atenção. No capítulo 12, no versículo 13, olha como Deus chama a atenção aqui. Ó. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipa, minha testemunha. Então, Antipa é o pastor da igreja. Né? Aqui vai dizer aqui, ó, minha testemunha, o que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tá? Então aqui fala do trono de Satanás. O que era o trono de Satanás? O que foi infiltrado na igreja de Pérgamo que o Senhor Jesus falou que tem contra ti? Então é isso aqui. Ó. O trono de Satanás era uma estátua de mármore, botava, aí botou de Zeus, botou de
de vários ídolos lá, e as pessoas idolatravam. E Deus amava a igreja de Pérgamo, mas eles foram deixando com que os egípcios, os romanos, entrassem com essas imagens. Então virou a idolatria. Aí fazia essas estátuas de mármores enormes, de 3 metros, 3 metros e meio, e fazia com que as pessoas que antes eram da fé passavam a idolatrar. Então, o povo foi se desviando da fé por adorar imagens, e muitas imagens, cultuava as imagens. Então, Deus falou, aonde está o trono de Satanás? E falou, se vocês não prestarem atenção nisso, vou vir aí, vou destruir tudo. Aí ele continua aqui, ó. Porém, algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Então, essa doutrina de Balaão era praticamente isso aqui. Balaão disse que você podia ter relações sexuais antes do casamento. Né? Balaão ensinava isso para eles. Não tem problema não. E isso foi acontecendo. Né? Antes do casamento tinham relação sexual. E isso aqui, essa doutrina aqui, Deus abominava isso aqui. Né? Deus condenava. E outra coisa, e comer esse sacrifício de idolatria. Então, o que acontece? No meio do povo de Pérgamo, né, o povo da fé casava com pessoas que eram era religiosos, eram adoradores de imagem. Né? Então, aqui Deus fala, essa idolatria é aquela adoração à imagem, que até hoje, nos dias atuais, a gente vê. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mão que não apalpa, tem ouvido que não vê, e precisa ainda ser carregado. Então, essa idolatria de imagem, Deus condena. Entendeu? Então fazia essas grandes estátuas de mármore gigantescos que botava para o povo a idolatrar. Por isso que Deus fala aqui, ó, está o trono de Satanás. Então, nós temos uma sabedoria para dizer quantos tronos de Satanás nós temos aí que as pessoas estão adorando, que as pessoas não despertam para isso. Entendeu? Então está aqui. Então vamos continuar aqui. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, tá? O qual eu odeio. Né? São doutrinas, né? Tudo doutrina pagã, vale tudo. É onde entra o pecado direto. O pecado o salário do pecado é o quê? A morte. Deus não aceita essas impurezas. E essas impurezas, essas sujeiras, essas besteiras das filosofias pagãs, está sendo infiltrado no meio do povo de Pérgamo. E o povo estava aceitando isso. Jesus falou, pô, escreve aí que eu não estou gostando disso, aquilo. Isso aqui está errado. Não foi isso que eu ensinei. Não foi isso que Paulo ensinou. Não é esse o evangelho que está sendo pregado. Eles estão fazendo completamente tudo errado. Entendeu? Tá indo pelo caminho errado. Então está aqui, ó. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, antigamente, onde Deus está falando aqui dessa pedra branca, era uma maneira de os pais pegavam os filhos e botavam uma pedra branca no sentido de honra. Né? Por isso que ele está falando aqui uma pedra branca. Era um costume bacana dos pais que fazia com seus filhos. E depois tem uma melhor explicação aqui, mas Jesus está falando isso aqui. A gente vai ter um nome que Deus vai dar para botar numa pedrinha branca. Muito forte. Vamos dar continuidade aqui. Então, esse foi o problema de Pérgamo. A idolatria, entrou com ela a idolatria dos deuses. São vários deuses que entrou na cidade, na igreja, na verdade, de Pérgamo. Muitos deuses. Foram aceitando e tal. Deus falou, aí está o trono de Satanás já. Entendeu? Aí já está o trono de Satanás. Então vamos aqui, né, pessoal? Tem mais uma meditação aqui, vou mostrar um pouco, algumas ruínas da cidade de Pérgamo. Tá bom? Vamos lá. Bom, então agora
vamos ver algumas particularidades da cidade de Pérgamo, né? E a característica que Deus condenou a cidade de Pérgamo por causa do paganismo, e ela é considerada uma igreja mundana. Vamos aqui agora para alguns detalhes sobre a cidade, a habitante. Vamos lá. Bom, então a cidade de Pérgamo, né, ela era a capital da Ásia nos tempos bíblicos do Novo Testamento, né, que vivia sob o domínio do Império Romano. Então, como a capital da província romana da Ásia, Pérgamo era, sem dúvida, uma cidade muito importante, entendeu? Então, a cidade de Pérgamo ficava localizada sobre uma montanha de rocha com cerca de 300 metros de altitude. Aos pés da cidade ficava o grande vale fértil do rio Caico, né? Chamam de Caico. Pérgamo estava ao norte de Éfeso e ficava a cerca de 30 quilômetros do mar Egeu e pouco mais de 100 quilômetros da cidade de Esmirna, né? Então você vê a distância era grande, mas ali na Turquia era tudo um centro, grandes comércios, né? E o que Pérgamo fez foi, como diz, né? Colocar o paganismo na igreja, aceitava qualquer coisa do mundo, você entendeu? E ela quis ser uma cidade histórica, teve mais de 200 mil livros para a época, né? Numa época, há 2000 anos atrás, ela teve uma biblioteca de mais de 200 mil livros, né? E aí ela tentou bater a cidade de Alexandria em termos de livros, e lá o pessoal da Alexandria não permitiu, né? Não quis vender para eles o papiro na época, né? Então o que eles fizeram? Eles pensaram e pegaram o couro, né? E testaram o couro, aí começaram a escrever no couro. Esse couro vinha a ser o pergaminho, né? Por isso que dá o nome verdadeiramente ao pergaminho por causa da cidade de Pérgamo. Então o pergaminho foi criado na cidade de Pérgamo e eles começaram a escrever no, no pergaminho, que era esse couro. Então vamos continuar aqui. Bom, embora não tivesse um grande porto marítimo, embarcações pequenas alcançavam a cidade através da navegação pelo rio Caico, né, por via terrestre, e a cidade de Pérgamo era de fácil acesso. Bom, a cidade ela ficava sobre a grande estrada que é de cidade de Éfeso até Cício, né? Uma cidade da Mísia, atualmente na região da antiga Pérgamo, está a moderna cidade de Bergama, na Turquia, que recebe muitos visitantes interessados nas ruínas da antiga cidade. No século antes de Cristo, Pérgamo já era uma cidade antiga. Inclusive, antes de ser dominada pelos romanos, Pérgamo foi durante séculos uma cidade lenitística proeminente, né? A proeminência da cidade de Pérgamo começou por volta dos séculos 3 a.C., ainda na dinastia dos Átalos. Foi nesse tempo que a cidade veio a se tornar a capital de um reino helenístico da importância considerável. No ano assim, em 133 antes de Cristo, por ocasião da morte de Átalo III, Pérgamo se tornou província da Ásia e, antes dos tempos romanos, os governantes de Pérgamo detinham o poder necessário para expandir seu controle da riqueza natural da cidade do Estado, que lhe fora concedido livremente como patrono das artes, fazendo da cidade de Pérgamo uma das melhores e mais bonitas cidades gregas. Bom, a cidade de Pérgamo, né, ela era uma cidade que contava com construções importantes em seu tempo, reunindo edifícios públicos imponentes. Na economia, sua posição privilegiada sobre o vale do rio Caico confere à cidade de Pérgamo uma posição de fortaleza que dominava sobre a zona rural daquela região.
A cidade foi um centro cultural greco-romano de referência. O nome Pérgamo faz referência à indústria de pergaminho antigo que era preparado de peles de animal na cidade. Além desse tipo de pergaminho ser utilizado pelo povo da cidade para escrever, ele também era negociado. Inclusive, na cidade havia uma biblioteca que chegou a acumular aproximadamente 200 mil rolos. Olha só, hein? E nos tempos bíblicos do Novo Testamento, Pérgamo era a cidade grande, com aproximadamente 150 mil habitantes. A cidade também era famosa por sua escola de escultura e por ser um centro religioso importante. Na cidade havia muitos templos e altares pagãos. Em Pérgamo havia templos para Zeus, Atena, Nicéfora, Dionísio, Catégino e Asclepe. Tá vendo? Eles se envolveram com esses deuses pagãos. Entendeu? Então os templos eles foram se misturando à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E eles foram aceitando isso, né? Foram sendo ali complacente, foram deixando, tá tudo bem, fica aí mesmo. E acabaram o pessoal ali da fé se envolvendo com esse paganismo, com pessoas mundanas, entendeu? Por isso que a igreja é chamada uma igreja mundana, porque se envolveu com Deus, se envolveu com essas coisas de adoração e tal. Então, essa da adoração, aí vem aí, ó, o grande altar de Zeus era o monumento religioso mais imponente da cidade, ou seja, chamava muito a atenção, olha que ponto chegou, né? Com mais de 12 metros de altura. Esse altar ficou conhecido como Altar de Pérgamo. Olha só, hein? Uma cidade que vivia uma fé pura e genuína foi se envolvendo com o mundo e deixou o paganismo entrar, virou essa cidade, virou uma igreja. A igreja de Pérgamo foi virando uma igreja mundana. E atualmente, né, pode ser visto reconstruindo no Museu de Pérgamo em Berlim. Tá? Então eles transferiram lá para Berlim, né, como coisas, relíquias, né? O altar de Asclépio também atraía muita gente, pois ele era cultuado como o deus da cura, né? Inclusive, seu símbolo era a serpente, que até hoje estampa os ambientes da medicina, né? Então, tem muitas profissões, né? Podologia, medicina, né? Contempla a serpente como emblema da medicina, né? Agora, quando os romanos passaram a controlar Pérgamo, olha aí, ó, os romanos, né, também foram construídos altares dedicados aos imperadores romanos. Por isso, Pérgamo era um centro da religião de Roma, onde o culto ao imperador era praticado com frequentes ofertas, sendo trazidas imagens de César. Olha só, hein, como é que ficou a cidade, né? O procônsul romano da cidade também tinha total autoridade para aplicar a pena capital entre os cidadãos. Tá vendo? Então, provavelmente, a igreja de Pérgamo também foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? Em sua terceira viagem missionária na igreja da Ásia, né? Mas devido à sua morte, o apóstolo João também assumiu, colocando seu discípulo Antipas como pastor responsável por aquela comunidade. Tá vendo? Então, na época, né, Paulo, tudo acredita, né, que foi o fundador, né, da cidade de Pérgamo, né? E depois que Paulo morreu, João, como era um apóstolo mais jovem, ficou no seu lugar e colocou lá um pastor. Só que depois passou-se anos, né? Aí o apóstolo João, que ainda estava vivo, Jesus Cristo mandou ele escrever as cartas de igreja. E Pérgamo era essa igreja mundana que cultuava deuses, né? Esses deuses todos que eu já falei, Zeus, né? E outros deuses mais, aonde o monumento dele era um monumento muito proeminente, todo mundo via e cultuava ele. Então, vamos aqui, nesse detalhe que a gente vai ver, né? Os cristãos da igreja de Pérgamo, tá? Se encontraram, tá? Os cristãos
Os cristãos da igreja de Pérgamo se encontravam numa situação difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam idolatria e davam honra aos governantes romanos. Eram cristãos que amavam a Jesus, mas devido a estarem rodeados por ídolos, templos pagãos e forte perseguição do imperador e dos seus simpatizantes, né, acabaram por tolerar certas práticas pecaminosas na comunidade e não condenar mais ações erradas dos governantes e da população em geral, certamente para que fosse aprovado pelos homens e diminuísse a perseguição sobre eles. Tá vendo? Então eles foram aceitando, né? Foram se deixando para lá, deixando correr, né? E foi se envolvendo com coisas pagãs, né? Por causa das perseguições, ele não estava suportando, foram tendo simpatia para querer aliviar, entendeu? Aí Jesus elogia a igreja de Pérgamo por manter a fé nele e não aceitar se render a nenhum outro sem a dele, tá? Essa postura de fé em Cristo e a obediência a ele era tão louvável que, inclusive, o pastor Antifas, ao não aceitar se prostrar em adoração ao imperador romano, acabou sendo lançado em uma fogueira onde foi morto, fazendo parte da lista dos mártires cristãos mais famosos da história eclesiástica. Mesmo com a morte do seu pastor, tal igreja continuou firme e forte na fé em Jesus e se mostrou perseverante em seguir a Deus e confiar em sua salvação. Porém, olha só, hein? Porém, toda sua fé, coragem e ousadia não tirava o fato que eles estavam em dívida com o Salvador no que dizia respeito à santidade, pureza e relacionamentos pessoais, né? Então você vê bem, né? Não tirava o fato, né, de estar dividido com a fé, tá? Não tinha aquela santidade, aquela pureza no relacionamento com Deus. Olha o que aconteceu com Pérgamo. Foi cedendo, cedendo e foi virando essa igreja mundana. Então, devido, né, à sua tolerância de práticas erradas para não perder a aprovação, olha aí esse problema que muitos têm, tá? Muitas igrejas, olha só, hein? Que eu vou contar aqui, né? Devido às suas tolerâncias de práticas erradas, para não perder perder a aprovação das pessoas e diminuir sobre eles as perseguições, a igreja de Pérgamo se tornou a legítima igreja mundana, pois ao invés de influenciar o mundo, olha só, hein? Porque a gente é o sal da terra, né? Então, ao invés de influenciar o mundo, estava se deixando influenciar por ele. Ao invés de combater com veemência os pecados da cidade, fazia pouco casos e vistas grossas para os atrair mais facilmente e não seres atacados por eles. Esse era o grande problema da igreja de Pérgamo. Ele foi tendo influência do mundo, foi aceitando e tal, entendeu? Ficou sendo moderada, né? As práticas erradas e foi perdendo foi sendo reprovada por Deus nesse ponto aí. Foi deixando entrar o mundo, foi deixando entrar a influência, entendeu? Então a igreja de Pérgamo, ela foi condenada por Jesus por ter essa postura de amizade com o mundo. Por isso que a Bíblia fala, não tem comunhão entre luz e trevas. Né? Então a igreja de Pérgamo, ela foi condenada por Jesus por ter essa postura de amizade com o mundo, pois assim como o povo de Israel se deixou levar pelos ensinamentos do falso profeta Balaão, que fez com que eles se relacionassem com mulheres de outros povos e adorassem a seus ídolos, né? E adorar seus ídolos. Os cristãos de Pérgamo estavam se tornando ecumênicos, ou seja, aceitavam todas as religiões e não falavam nada contra as suas idolatrias e pecado. Entendeu como é que é? Aceitava todas as religiões, pode vir, você adora Deus A, Deus B, os Zeus, não quer saber, o Deus romano, pode entrar. Aí ficar essa mistura.
e foram perdendo essa pureza, chegando ao ponto de muitos deles se casarem com pessoas de outras religiões e se rendendo em adoração tanto a Jesus como aos ídolos dos seus cônjuges, entendeu? Você pode ver na própria novela Rei aí, né? O exemplo, o mau exemplo que está dando o rei Salomão. Ele vai casar com a filha de Faraó. Então aqui é que eu estou chamando a atenção, né? Adorava tanto a Jesus como os ídolos de seus cônjuges. Olha só, vendo? Essa divisão da fé, essa falta de pureza, né? Não tinha uma fé reta, né? Em Jesus. Começaram, esse é o teu Deus? Eu adoro também, entendeu? Então Jesus também os condenou por seguirem os ensinos dos nicolaítas, tá? Que como já vimos aqui, no estudo da igreja de Éfeso, que não se rendeu a essa influência. Era um ensino de um falso profeta chamado Nicolau, que afirmava que não era pecado, olha só, hein, fazer sexo antes do casamento e nem possuir mais de uma mulher como esposa. Olha o que ele ensinava, entendeu? Parece que a Salomão aprendeu com ele, né? Teve 1.000 mulheres e 700 concubinas, só pode, né? Pode ter sexo antes do casamento, né? E aceitava tudo. Então ela virou essa igreja mundana. Aí Jesus condenou. Pô, além de você aceitar outros deuses, sua fé está dividida, vocês fazem sexo antes do casamento e tudo vale. Infelizmente, a igreja de Pérgamo, que era tão cheia de fé e coragem, né, e manifestação de poder espiritual, estava se deixando levar pela tolerância e pela práticas e atos pecaminosos e imorais, né, fazendo do mundo um verdadeiro amante, com o qual traía diariamente seu noivo Jesus, né? Ela traía. E tal igreja era como o conhecido cristão Raimundo, que tem um pé na igreja e outro no mundo, né? É isso, não pode se misturar as coisas não, por isso que Jesus condenou, vocês estão aceitando tudo, estão sendo benevolentes, vocês não estão mais com aquela pureza na fé, né? Vale tudo, aceitar os deuses estranhos, né? E Jesus era aquele que tinha na mão uma espada afiada de dois lados, né? Ou seja, sua palavra que quando obedecida atraía a bênção, mas quando desobedecia, né? Quando era desobedecida, né? Atraía maldições. E ele estava avisando a igreja de Pérgamo para que se arrependesse de seus pecados e seu relacionamento com o mundo, antes que sua espada os condenasse completamente, né? Por isso que você leu nessa passagem aí, entendeu? Uma espada afiada de dois lados, né? Como diz aqui no texto, né? Jesus sabia que os cristãos de Pérgamo estavam vivendo em uma cidade onde o próprio Satanás estava vivendo. Olha só, Jesus sabia que os cristãos de Pérgamo estavam vivendo em uma cidade onde o próprio Satanás estava vivendo, devido a templos, né, erguido e adoração de Zeus, do imperador romano e do Asclépio, que para eles o deus da cura, onde sua estátua com uma cobra enrolada em seu bastão era muito adorada e venerada. Tá vendo? Adoração à imagem, tem boca não fala, né? Tem ouvidos não ouve, tem mãos que não apalpa, era venerado. Agora o Deus vivo mesmo não adorava. Então você vê o que aconteceu com Pérgamo. Foi aceitando, não viveu a fé, não exercitou a fé, não continuou na prática ali em santidade, obedecendo os mandamentos, obedecendo a Deus, em adoração. Eles começaram a aceitar, né? Começaram a aceitar tudo, né? Onde tem idolatria, ali está Satanás. Você está entendendo? Aonde tem idolatria, isso é muito forte. Parem de adorar a imagem, para de, né? As pessoas adoram imagem, né? Deus está falando, onde tem idolatria, ali está Satanás. Onde tem adoração a outro que não seja Cristo, ali está Satanás.
que inclusive é retratado perfeitamente pela imagem de uma cobra, pois através do corpo dela enganou a Eva e a todos que ainda insistem em não se prostrar a Deus. Jesus sabia que morar em uma cidade tão idólatra, né, tão idólatra, poderia explicar suas lutas e tentações, mas jamais justificar seus pecados e tolerância, pois o poder que o Espírito Santo oferece faz um cristão ficar firme espiritualmente em qualquer cidade que ele morar, independente do seu ambiente carnal e satânico que ali pode haver, independente, entendeu? Jesus promete que ele sempre os alimentará espiritualmente através de sua presença, buscada em oração, e de sua palavra através do seu estudo, sendo um verdadeiro maná que está escondido para as pessoas do mundo, mas disponível, olha só, hein, para alimentar e fortalecer a todos os seus filhos. Isso aqui é importante. Jesus promete, né, nos alimentar, né, através de oração, através do estudo bíblico, através da leitura, da meditação na palavra, sendo um verdadeiro maná, né? Está escondido para o mundo, porque as pessoas do mundo estão preocupadas com o mundo, estão envolvidas com o mundo, só tem tempo para o mundo, trabalha, não tem tempo para Deus. Entendeu? Não reserva um tempo para Deus. Em Gênesis fala, Jesus fez o mundo ser dia, no sétimo descansou para nos dar exemplo. Para nos dar exemplo. Né? Então, vamos analisando isso. Né? Ele promete nos sustentar, então vamos orar, vamos meditar na Escritura. Né? Que ele vai nos fortalecer, vai fortalecer os seus filhos, é nosso Pai, vai nos fortalecer. O Pai quer o bem do Filho. Né? Então, na época, você tem uma ideia, na época do Império Romano, quando um bebê nascia, o pai colocava em seu pescoço um colar com uma pedra branca, escrito o nome e o sobrenome paterno, para que todos soubessem que tal criança tinha um pai que a amava e cuidava, e naquela época, essa mesma pedra com nome e sobrenome era colocado em um colar para identificar os escravos e a qual os donos dele pertenciam. O Salvador estava com isso dizendo para a igreja de Pérgamo que eles deveriam se comportar como verdadeiros filhos obedientes, que reflete a presença do Pai, e deveriam servir como escravos serviam seus donos. Fazendo isso, Jesus faria questão de mostrar a pedra branca escrita com o nome deles, pois eram filhos obedientes e escravos de sua vontade. Entendeu? Isso é que é importante. Então é isso, pessoal. Temos que ter cuidado para a gente não se envolver com o mundo, nem com as coisas do mundo e ir aceitando. Entendeu? Então esse foi o grande problema da cidade de Pérgamo. Jesus chamou a atenção. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para comer-se dos sacrifícios da idolatria e fornicar-se. Então, todo pecado nos afasta de Deus e todo pecado tem umas consequências. Pessoal, então hoje foi a igreja de Pérgamo, né? Pedir a todos aí que puderem, deixem seus comentários, deixem um like no vídeo, compartilha, se inscrevam no canal, tá, pessoal? Muito obrigado a todos, tá? Até a próxima.